Olá, queridos! Agora voltamos para a nossa revisão, né, Luciano? Isso mesmo. Vamos fazer uma breve releitura daquilo que foi trabalhado durante a aula. Vamos lá, então? Vamos lá. Reforçar o conhecimento. O iluminismo filosófico, gente, ó. Revisão de conteúdo. Conhecendo o iluminismo. Vimos que o século XVIII é o período conhecido como iluminismo, século das luzes, ilustração ou esclarecimento. E esse período está intimamente ligado a um conjunto de transformações que vinham ocorrendo entre os séculos XVII e XVIII. O que reúne esses pensamentos revolucionários é a coragem de se pensar além dos critérios estabelecidos pela Igreja. Apesar de todos os impulsos autônomos de pensamentos racionais, a razão renascente ela teve que superar mais obstáculos para ter um lugar consolidado na cultura. Nós também vimos que o termo luzes vem da França, né? Expõe um ideal, tá? Uma ideia, uma ideologia, etc. O ideal da razão que Descartes chamava de luz natural. As luzes da razão libertadas da religião, olha que eles consideraram que era uma prisão, né? Consolidam e ampliam o conhecimento, promove o progresso e agregam valores como tolerância, igualdade e fraternidade. Os iluministas consideravam que o homem poderia se emancipar, ter autonomia através da razão e do saber, ao qual todos deveriam ter livre acesso. O racionalismo conseguia cada vez mais adeptos no mundo cultural, transmitindo a confiança na razão como principal instrumento do ser humano, para enfrentar os desafios da vida e equacionar os problemas que os rodeavam, né? Vamos ver agora a influência dos iluministas na economia, na política e na religião. Os pensadores iluministas procuravam exaltar e defender valores como liberdade, igualdade, tolerância e também o direito à propriedade privada. No campo da economia, com a entrada da máquina a vapor nas fábricas, isso conduziu ao processo que ficou conhecido como Revolução Industrial. No campo da política, filósofos investigavam a questão da legitimidade do poder absoluto do rei, ao mesmo tempo em que aspirava à constituição de um Estado liberal e não um Estado intervencionista. E no campo da religião surge o deísmo, uma espécie de religião natural em que não havia lugar para os dogmas e para o fanatismo. Além do mais, nós vimos o iluminismo em Voltaire e Kant. Voltaire pensava que o triunfo da razão, da alta cultura, era esses dois. Era necessário para a libertação do homem, que estava preso o quê? À ignorância, à falta de educação, de conhecimento e à ditadura de valores impostos pelas instituições religiosas. O pensamento de Voltaire estava centrado em três conceitos essenciais, que era a tolerância, superstição e liberdade de pensamento. Agora, na ideia de Kant, voltou seu interesse para a questão da legitimidade do conhecimento. Qual o verdadeiro valor dos nossos conhecimentos? E o que conhecer? E o que é conhecimento? Kant explicou que o conhecimento é constituído de algo que recebemos da experiência, a posteriori, né? E de algo que já existe em nós mesmos, que é a priori. Seria a razão e a experiência, né? Isso mesmo. Pessoal, olha só agora, viu aí? Seguinte, agora vocês vão para a atividade de sala e daqui a pouco a gente retorna para a nossa correção, Isso, né? Isso mesmo, vamos lá, vou aguardar vocês. Até mais. Bem-vindos agora, ó, tirando dúvidas, né, Luciano? Vamos lá, então. E eu acredito que vocês já fizeram as atividades, 4 perguntas, né? Isso. Umas 3 alternativas básicas e uma discursiva. Agora lá, ó, tirando, vamos resolver o problema. A primeira. Questão número 1. Movimento filosófico que se desenvolveu particularmente na França
Alemanha e Inglaterra no século XVIII, caracterizando-se pela defesa da ciência e da racionalidade crítica contra a fé, contra a superstição e contra o dogma religioso. Na verdade, esse movimento é muito mais do que um movimento filosófico, tendo uma dimensão literária, artística e política. No plano político, por exemplo, defende as liberdades individuais e os direitos do cidadão contra o autoritarismo e contra o abuso do poder. Seus seguidores consideravam que o homem poderia se emancipar através da razão e através do saber, ao qual todos deveriam ter acesso. Olha só. Então, continuando aí, a leitura do trecho nos permite identificar características de qual movimento ocorrido no século XVIII, pessoal. Alternativa A. Positivismo? Será, gente? Ó. Ou seria a alternativa B, Revolução Copernicana? Ou a C, Renascimento? A D fala que seria o Iluminismo. E aí, o heliocentrismo, né? O eu. E agora... O Hélio está se achando aqui. Qual é a resposta, gente? Positivismo, será? Olha só o contexto que fizemos. Ó, duas coisas, ver o contexto da pergunta, né, Luciano? Isso. E o contexto da aula. Você juntando esses dois, conseguirá responder qual é a resposta. A temática central da aula já é a resposta, né? E agora? Olha, tá aí, ó. Positivismo, Revolução Copernicana, Renascimento, Iluminismo ou heliocentrismo? Positivismo não é, porque é de Comte, né? Augusto Comte. Isso. Revolução Copernicana vai lá depois, Luciano, vai lá para frente ainda. Iluminismo, Renascimento... Não, Revolução Copernicana... Bem antes? É antes? Uhum. Heliocentrismo que é depois, né? Galileu Galilei. Por aí, século... E agora, nós estamos eliminando, né? Agora, sobraram duas, ó. Renascimento e Iluminismo. E agora? O Renascimento é o que está ali na transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Logo? A alternativa correta seria... Sobrou um, vamos lá. Então vamos lá ver. Olha aí, gente, Iluminismo. Pessoal, a temática central do texto está voltada para o Iluminismo. As mudanças que foram acontecendo dentro do período da modernidade, elas são o auge daquilo que vai ser o Iluminismo. Então, todas essas mudanças que vão ocorrendo lá na Europa durante o século XVII, século XVIII, tudo isso se agrega ao pensamento iluminista. Questão 2. Cabe somente a ti aprender a pensar. Olha aí, é um imperativo. Nasceste com espírito, eis um pássaro na gaiola da Inquisição. O Santo Ofício te cortou as asas, mas elas podem voltar a crescer. Aquele que não sabe geometria pode aprendê-la. Todo homem pode instruir-se. É vergonhoso pôr a própria alma nas mãos daqueles em quem não confiarias teu dinheiro. Ousa pensar por ti mesmo. Só somos felizes desde que cada um usufrua livremente do direito de expressar suas opiniões. Aqui pode ser uma influência de Sócrates, não sei. Isso. Ele diz assim, ó, uma vida que não é analisada, né, de tomar decisões conhecidas, não merece ser vivida. Logo, de acordo com Voltaire, o Voltaire coloca lá como se fosse imperativo, chamando a tua atenção, tá? E a minha é do Luciano. Esse pensamento está associado ao conceito de superstição. Ou seria a alternativa B, submissão religiosa. Ou C, liberdade de pensamento. A D fala que seria uma espécie de anarquismo. Ou E, tolerância. E já a resposta no mesmo texto, né? Já tem a resposta lá no texto de Voltaire. Ele chama a atenção, olha, se sacode assim, balança, ó. Pensa por ti mesmo, cara. Vai estudar, se liberta disso. Pessoal... É assim os pais falam, né? Vai estudar, meu filho. É mais ou menos Voltaire
né? Os pais falando como se fosse Voltaire, nos acordando, nos chamando a atenção agora. O que é pensar por si mesmo? Vocês já se fizeram essa pergunta? Isso. Muitas vezes a gente pensa conforme a cabeça do outro. Ah, eu concordo com a ideia do Hélio, então é isso. Mas eu analiso de fato a ideia do Hélio, eu estou pensando por mim mesmo, ou seja, o pensar por si mesmo, ele vai muito mais além do que um individualismo. É a pessoa, ela conhecer de fato as coisas, ir em busca. A gente sabe, dentro dessa nova metodologia da educação, o aluno não é um recipiente que os professores despejam lá em cima dele o conhecimento. O aluno, ele é o protagonista de sua própria história, ou seja, ele deve buscar o conhecimento. Então, diante disso, Voltaire fala, ouse pensar por si mesmo, ou seja, pessoal, quando Voltaire fala isso, significa de uma certa forma que eu tenho que ter conhecimento de causa, ou seja, não é somente pensar conforme os outros pensam e, como a gente geralmente diz, ser Maria vai com as outras, ou seja, não é ser dessa forma. Eu ter um pensamento crítico, é eu saber me expor no momento que é necessário, expor a minha opinião e expor com convicção e clareza de que aquilo, de uma certa forma, é verdade, né, Hélio? Democratizar, né, assim, essa questão do envolto do conhecimento. Isso. Então, a alternativa correta é letra C, liberdade de pensamento, gente. É necessário não que eu possa falar tudo, né? Isso. Inclusive xingar o outro. Não é isso não. É liberdade de pensamento dentro dos princípios da ética. É, exatamente. Agora, o se liga no Enem, ó. Esse ponto, gente, são questões, né? Que já caíram em versões do Enem anteriores e questões que vão em acordo, em torno, para que vocês fiquem familiarizados com o Enem. Ainda mais vocês, terceiro ano, né, não, Hélio? Que Isso, já estão na porta da universidade. Isso, então. Estão indecisos, mas já tem uns que já têm a decisão própria, né? Se liga no Enem, ó. César Gran Rio, o movimento conhecido como Ilustração ou Iluminismo marcou o quê? Uma revolução intelectual ocorrida na sociedade europeia ao longo do século XVIII. Com isso, o iluminismo em seu âmbito intelectual expressou expressou o feminino, tá? A consolidação do racionalismo como fundamento do conhecimento humano. Ou seria a alternativa B, negação do humanismo renascentista baseado no experimentalismo, na física e na matemática. Ou C, aceitação do dogmatismo católico e da escolástica medieval. D, defesa dos pressupostos políticos e das práticas econômicas do Estado do antigo regime. Ou E, essa é a D aí, supremacia da ideia de providência divina para a explicação dos fenômenos naturais. Qual a alternativa, hein, gente? Pessoal, essa daí também tá na cara. Essa tá muito fácil, hein? Ó, voltando lá, tá aí, ó. O movimento conhecido como Ilustração, Iluminismo, marcou uma revolução intelectual lá no século XVIII. Então, o iluminismo, né, está no âmbito intelectual que expressa o quê? Pessoal, lembrando que dentro desse conceito do iluminismo temos aquele embate entre racionalismo e empirismo, que isso se aplica dentro do pensamento iluminista. Resolveu o problema, né? Isso. A questão das formas, né, das causas. Então, nesse contexto, o que é a razão, o fundamento da razão? Qual a importância que os iluministas vão dar ao pensamento racional? Ou seja, aquele pensamento que não é mais um pensamento teológico, medieval, que tudo está direcionado a Deus. Mas agora o homem é um ser autônomo, ele pode pensar por si mesmo, ele pode desenvolver a sua razão, pode buscar as verdades. E já tem gente mandando resposta, vamos lá. Então acertou, quem optou pela alternativa, olha lá. Gente, olha aí, ó. A consolidação do racionalismo como fundamento do conhecimento humano. Tá aí, gente. Agora a questão dissertativa, né? De que forma Kant tenta superar a dicotomia entre racionalismo e empirismo? Inclusive já deu uma dica agorinha, né? Já deu uma dica para vocês. Lembrando o seguinte, a gente trouxe uma resposta aqui.
Se a resposta de vocês estiver de acordo com a nossa, seguir a mesma linha de pensamento, ó, a resposta de vocês está beleza. Agora, se porventura vocês não conseguiram entender muito bem, fizeram algo que não tivesse muito a ver, não é, Hélio? Aí a gente vai explicar agora. Vamos reconsiderar a questão. Ó, houve uma problemática, tá? Isso aí, ó, essa dicotomia. Dicotomia é 2, tá? O que são 2? Racionalismo e empirismo. Será a mesma coisa? Qual a diferença? O que tem em comum? E Kant resolveu isso muito bem, né? Ele trouxe uma ideia, ó, vamos solucionar esse problema. Isso mesmo. Para que ninguém ficar confundindo um com o outro. Um a priori e outro a posteriori. A priori é antes, posteriori é que vai depois. Vamos lá, olha aí a resposta. Kant voltou seu interesse para a questão da legitimidade do conhecimento. Qual é o verdadeiro valor dos nossos conhecimentos e o que é o conhecimento? Então, para superar a contradição entre racionalistas e empiristas, Kant explicou que o conhecimento ele é constituído de algo que recebemos de fora, ou seja, recebemos da experiência a posteriori. A posteriori significa o conhecimento que vem depois da experiência. Então, temos esse conceito, e o conceito de algo que já existe em nós mesmos a priori, dentro de uma visão racionalista, e, portanto, anterior a qualquer experiência. Kant diz, o que vem de fora é a matéria do conhecimento, ou seja, aquilo que nós observamos com os nossos sentidos. A matéria é aquilo que é observado com os nossos sentidos. E o que vem de nós, de dentro de nós, é a forma do conhecimento. Olha só, gente, ó, só resumindo, ó, a forma, né, a matéria que vem de fora é a experiência, o empirismo, né? E o que vem de dentro, gente, o que está ali é a forma, né? Ou só, é a racionalismo. Eu raciocínio, ó, pelos meus sentidos eu visiono algo, né? Vejo uma experiência ali. Lembra que eu falei da tomada, né? Coloquei o garfo na tomada, ou seja, ali é a forma, né? É o empirismo. Aí eu racionalizei aquilo. Nossa, dá choque, não faço mais isso. Essa é a forma, tá? Ou seja, o que vem de fora é a matéria, né? Confundir. Entenderam mais ou menos essa dicotomia, essa diferença? Ele explicou muito bem. Porém, temos aí, né, Luciano, algo mais. Olha, um material complementarzinho para vocês rechear mais o conhecimento sobre essa ideia do iluminismo, tá? Numa perspectiva filosófica, ok? Vamos lá, olha aí. Material complementar? Isso. Bom, pessoal, a gente trouxe como material complementar um artigo chamado Iluminismo ou Iluminismos, de Flávio Renato de Aguiar. Esse material se encontra na revista Vernáculos e ele pode ser acessado nesse endereço eletrônico aqui, ó. Com certeza. Gente, ó, a gente recomenda para vocês, vem aqui com a gente, que não fique só nessa aula, tá? Isso. Pode ir além. Vocês têm a capacidade de ir além. Então, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.